Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre função logarítmica, tudo bem? Continua no conceito de logaritmo, só que agora trabalhando a ideia de função, tá? Bom, qual é o formato geral de uma função? Primeira coisa é que toda função logarítmica, ela está definida de reais positivos não nulos, né? Por conta da sua condição de existência. Então, esse é o domínio da minha função em R. Ou seja, meu domínio são os reais positivos não nulos e meu contradomínio são os números reais. Bom, o formato geral de uma função logarítmica é que toda função é da forma f de x igual a log de x na base b. Legal? Bom, bacana. Então, x o meu logaritmando, b a minha base aí. Existem dois tipos de gráficos de função logarítmica, tá? Que é o gráfico de uma função crescente, e quem determina se a função logarítmica é crescente ou não é basicamente a base. Exatamente quando a base for maior que 1, eu tenho uma função que é o quê? Crescente, tá? Então, base maior que 1, função crescente. E quando a base estiver entre 0 e 1, ou seja, maior que 0, menor que 1, eu tenho uma função que vai ser o quê? Decrescente. Então, daqui, o que você precisa guardar é que toda vez uma função logarítmica, se a base for maior que 1, nós estamos falando de uma função crescente, legal? Uma função crescente. Toda vez que a base estiver entre 0 e 1, nós estamos falando de uma função decrescente. Legal? Bacana, tudo bem. Só que é interessante agora nós percebemos como que podemos construir o gráfico dessas funções, tá? Então, primeira coisa aqui, eu quero construir o gráfico da função log de x na base 2. Então, eu vou determinar valores para x e vou encontrar os valores de f de x, valores de y, tá bom? Então, eu vou colocar alguns valores aqui, né? Alguns valores que eu sei o logaritmo, claro. Por exemplo, logaritmo de meio na base 2. Eu sei que o logaritmo de meio na base 2 é exatamente igual a quanto? Menos 1, porque 2 elevado a menos 1 dá meio. Logaritmo de 1 na base 2. Logaritmo de 1 na base 2 é 0, né? Legal. Logaritmo de 2 na base 2. Logaritmo de 2 na base 2 eu sei que é 1. Logaritmo de 4 na base 2. O logaritmo de 4 na base 2, eu sei que é quanto? Eu sei que é 2. Legal? Então, olha só. Tendo esses pontos, para x igual a meio, y igual a menos 1, então eu encontro esse pontinho aqui. Para x igual a 1, y igual a 0, eu encontro esse outro ponto. Para x igual a 2, y igual a 1, este outro ponto. Para x igual a 4, y igual a 2, e aí é só fazer o quê? Ligar os pontos e eu construir o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Note, olha, base maior que 1, função crescente, tudo bem? Legal. E como que fica o outro, né? O log de x na base meio. A mesma coisa, vou jogar valores para x e encontrar valores de f de x, legal? Bom, então, vamos lá. Para x igual a meio, log de meio na base meio, eu sei que é 1, né? Legal. Para x igual a meio, f de x igual a 1. Então, para x igual a 1, quanto que vai ser o f de x? Log de 1 na base qualquer coisa sempre vai dar o quê? Sempre dá 0, né? Legal. Para x igual a 2, olha lá. Meio elevado a quanto dá 2? Menos 1. Muito bom. E para x igual a 4, menos 2. Legal? Bom, feito isso, o que eu vou fazer então agora? Eu vou encontrar basicamente aí o meu gráfico ligando os pontinhos, né? Eu sei que para x igual a meio, y vale menos 1. Para x igual a 1, y vale 0. Para x igual a 2, y vale menos 1. Para x igual a 4, y vale menos 2. Tudo bem? Lembrando que nós estamos construindo o gráfico da função log de x na base meio, tá? Não esquecendo disso. Esse é o gráfico, então, da função log de x.
na base 1 sobre 2. E note, é uma função decrescente mesmo. Tudo bem? Então, pessoal, a partir da ideia de funções, eu também posso estudar inequações logarítmicas, tá? Inequações logarítmicas que envolvem aí essa desigualdade, tudo bem? Bom, então, você percebeu que numa função aí, o que muda basicamente é a base. Se a base é maior que 1, eu tenho uma função crescente. Se a base é menor que 1, eu tenho uma função decrescente. Por que isso é importante? Porque, olha só, imagine a seguinte inequação. O logaritmo de uma função f de x na base b ser maior ou igual a logaritmo de uma função g de x na base b. Olha só, vai ser importante eu perceber sempre a relação com a base, tá? Por quê? Se a base for maior que 1, o que acontece na minha inequação logarítmica? Se a base for maior que 1, a minha função vai simplesmente manter a desigualdade. f de x maior ou igual a g de x, tudo bem? Se a minha base estiver entre 0 e 1, aí muda bastante coisa. O que vai mudar? Muda a desigualdade, eu vou ter que inverter a desigualdade, tá? Ou seja, a minha função aí será o quê? Será menor ou igual a g de x, tudo bem? Detalhe que eu vou sempre colocar a solução em relação à condição de existência do meu logaritmo, tá? Tá aqui um exemplo, então, olha só. Primeiro exemplo, o que acontece? Aqui ele diz que log de x na base 6 tem que ser menor que log de 7 na base 6. Então, olha só, eu não preciso me preocupar com a desigualdade porque eu sei que a base já é maior que 1. Legal? Bom, se a base é maior que 1, primeira coisa que eu faço, então, é um negócio chamado condição de existência, né? Condição de existência. Qual é a condição de existência para esse logaritmo existir? O x tem que ser maior que 0. Então, legal. O x é maior que 0. Essa é a minha condição de existência. Tá. Bom, resolver essa inequação, log de x na base 6 ser menor que log de 7 na base 6, já que minha base está maior que 1, é só eu pensar que o x tem que ser o quê? O x tem que ser menor que 7. Bacana. Só que agora eu preciso escrever a minha solução. Como que eu escrevo a solução? O x tem que ser maior que 0 e menor que 7. Então, x pertence a R, tal que o meu x é um número que é menor que 7 e maior que 0 simultaneamente. Legal? Bacana, né? Olha só o exemplo 2. Primeira coisa que eu faço sempre é a condição de existência. Condição de existência aqui, o x tem que ser maior que 0. Show, legal. Só que olha só agora, ele diz que log de x na base meio tem que ser menor que log de 7 na base meio. O que muda agora? Muda tudo, né? Porque a desigualdade agora vai ter que inverter, porque a base está entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer? O x tem que ser maior que 7. Opa, x maior que 0, x maior que 7. Cuidado, né? Eu tenho que pegar a solução que está na frente. No caso, ser maior que 7 é melhor do que ser maior que 0. Então, x pertence a R, tal que o x tem que ser o quê? Maior que 7. Tudo bem? Legal? Bom, tem 2 exercícios aí. Aproveitem.